Mais uma vez, bom dia, quase boa tarde a todos. Queria agradecer aqui ter recebido o martelinho. Está aqui presente entre nós a nossa ex-ministra Márcia Lopes, que teve a iniciativa, em nome do presidente Lula, de oferecer o Brasil para receber essa conferência. Então, mais uma vez, declaro aqui aberta os nossos trabalhos. Para mim, de fato, é uma honra muito grande estar presidindo a conferência e estar podendo contribuir com o debate. Queria também agradecer muito as palavras generosas de todos que aqui falaram, elogiando o Brasil, elogiando nossos esforços. De fato, é um orgulho para todos nós que estamos lutando para construir um país mais justo, poder estar abrindo essa conferência com dados tão importantes, mas sabemos também que nós temos muito ainda para fazer. Eu queria me dedicar, não a, eventualmente, até usar o Brasil de exemplo para algumas situações, mas eu queria poder falar um pouco sobre a agenda de superação, de eliminação do trabalho infantil, do ponto de vista da questão da sustentabilidade. E eu acho que ficou muito claro aqui pelas palavras da presidenta, a nossa opinião muito forte sobre isso, de que nós não temos dúvida que cabe aos governos o papel de liderança na elaboração e implementação de políticas e programas para erradicar o trabalho infantil. No entanto, nós sabemos que não podemos e nem devemos agir sem a cooperação dos nossos parceiros, empregadores, trabalhadores, organizações da sociedade civil. Temos um orgulho muito grande no Brasil de que toda a mobilização para que iniciarmos esse trabalho para a erradicação do trabalho infantil no Brasil vem de um fórum organizado pela sociedade civil, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, por governos, por todos aqueles que militam por essa causa. Então, o processo de mobilização que deu origem ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil, ele surge de um movimento que é um movimento conjunto, e essa mobilização talvez seja a grande essência do debate sobre formas sustentáveis de eliminar o trabalho infantil. Sem termos uma determinação do governo e sem estarmos todos unidos, muito dificilmente nós atingiremos as nossas metas ou, ao menos, demoraremos mais tempo para atingi-las. Então, para nós é um orgulho muito grande poder estar falando aqui, não só em nome do governo federal, mas em nome dos estados, dos municípios, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade civil e do conjunto dos atores que lutam para que a gente supere o trabalho infantil, tenha a erradicação do trabalho infantil no Brasil. No caso do trabalho infantil, toda ação que impeça, que reduza, que combata, certamente é bem-vinda. Mas hoje nós queremos discutir o enfrentamento sustentável ao trabalho infantil, ou seja, é um debate sobre as ações que têm efeito sobre as causas do trabalho infantil, as ações com capacidade de alterar os seus determinantes e de atacar a raiz do problema. Na minha opinião, o primeiro elemento que define uma ação sustentável de combate ao trabalho infantil é a multidimensionalidade. Temos que afirmar que, sem uma abordagem ampla, multidimensional e intersetorial, dificilmente teremos uma ação duradoura e efetiva, que atue sobre a família, que atue nos territórios, que altere a situação das crianças, envolvendo um conjunto de ações, enxergando essa criança como um cidadão que tem direitos a várias coisas, não só direito a estudar e a não trabalhar, mas direitos amplos, e enxergando a sua família também. Essa não é uma questão simples, conceitual. Exige coordenação. Muitas ideias interessantes só operam em microescalas e não são replicáveis. Eu destaco essa questão porque muitas vezes a gente tem ideias excelentes que podem atuar e ter sido bons exemplos para erradicar o trabalho infantil num microcosmos, mas não são replicáveis, não têm escala e não permite que a gente trabalhe com a meta ousada que nós temos, que é erradicar o trabalho infantil no Brasil, que é erradicar o trabalho infantil no mundo. Há muito o que fazer, portanto, as pequenas experiências são bem-vindas, mas aos governos
cabem políticas que são políticas gigantescas, que têm escala e que possam alterar a situação de forma definitiva. Portanto, tem que ter escala, tem que ter abrangência e tem que ter continuidade. Ações pontuais também são bem-vindas, mas elas não garantem a erradicação de forma sustentável. Então, no Brasil, por exemplo, esse trabalho de coordenação, que eu disse que não é simples, ele envolve 5.570 municípios diferentes, certo? Portanto, essas ações que nós temos que ter num território como o nosso, envolve esse nível de coordenação, não é simples, mas é necessário e nós temos que fazer. A segunda questão está na necessária atuação do Estado. O Estado deve ser ativo. É possível, sim, avançar no combate ao trabalho infantil, seja na crise ou no crescimento econômico, com políticas públicas, com determinação dos nossos governantes, como disse a nossa presidenta. A prova disso, eu acho que é o próprio Brasil. Em 20 anos, houve uma redução de 88% do número de crianças de 5 a 9 anos submetidas ao trabalho. Nesses 20 anos, o Brasil viveu diferentes momentos do ponto de vista econômico. O trabalho infantil foi reduzido tanto em períodos de estagnação econômica e alto desemprego, como nós vivemos na década de 90, como também foi reduzido em períodos de prosperidade e geração de emprego, como vivemos a partir de 2003. Portanto, como nós conquistamos a redução do trabalho infantil em duas diferentes realidades? Exatamente por ter políticas públicas ativas. Sem implementação decisiva dessas políticas públicas continuadas, dificilmente teríamos avançado. Levantar esse tema é fundamental, pois essa conferência acontece num período de grave crise econômica no mundo. Em vários países, vemos altas taxas de desemprego e a precarização das condições de trabalho. E, mais uma vez, políticas restritivas e de cortes de gastos públicos aparecem como solução. A crise tem sido usada para retroceder nos direitos sociais, e isso é um erro. Isso não só não vai levar à superação da crise, como vai levar a mais crise, a mais estagnação, a mais desemprego. A saída da crise não pode ser se afundar na própria crise. Nós temos que sair da crise atuando, e a atuação é, sim, garantindo direitos sociais, buscando a universalização da saúde, buscando a universalização da educação, buscando a universalização do direito à assistência, construindo emprego decente e buscando melhorar o padrão de cidadania para toda a população. Não acreditamos no corte de gastos sociais como um caminho para sair da crise. Não existe solução de longo prazo sem uma perspectiva de geração de trabalho decente e renda. A miséria não é a única causa do trabalho infantil, como afirmou nossa presidenta, mas é um dos determinantes centrais. Crianças são colocadas na situação de trabalho para complementar a renda da família ou viabilizar a sua subsistência. Isso acontece em países pobres e acontece em países ricos, onde persistem bolsões de pobreza. Portanto, essa tarefa é de todo mundo. Aqui, entramos num terceiro aspecto estratégico para a superação sustentável do trabalho infantil: políticas de inclusão e de superação da pobreza. Cito mais uma vez o Brasil. Estamos enfrentando a crise mundial com outro modelo, até porque já provamos dessa solução de corte dos gastos nos anos 90. Não só o Brasil, mas uma parte grande da América Latina tomou desse veneno, né, não desse remédio, que são políticas de corte de gastos públicos, e a solução, e não vimos solução nenhuma. Portanto, podemos falar do alto da nossa experiência. Essa solução não é uma boa solução e não nos leva à prosperidade. O atual modelo de desenvolvimento brasileiro tem como centro a inclusão. Está ancorado em políticas como as de valorização do salário mínimo. Nós aumentamos em mais de 70% o salário mínimo no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, acima da inflação, valorizando com políticas públicas e com legislação, sim, para ter salário decente no país. Nós conseguimos formalizar mais de 20 milhões de empregos formais,
com direitos sociais garantidos aos nossos trabalhadores. Fortalecemos a agricultura familiar e garantimos proteção social com vários programas, dentre eles o Bolsa Família, ampliando principalmente o acesso aos serviços públicos. O Bolsa Família, para além de ser um programa de proteção social, de transferência de renda, ele tem sido também um guia para o governo brasileiro para chegar na população pobre com as demais políticas públicas, garantindo que esse processo de proteção seja um processo amplo e que, de fato, a gente possa ter políticas de inclusão. Através do Bolsa Família, nós estamos levando qualificação profissional, estamos levando educação em tempo integral, estamos levando vários outros programas, inclusive energia elétrica, para a população pobre. Temos avançado na redução da desigualdade, no aumento da renda da população, em especial para a população mais pobre. O desemprego está no mais baixo patamar da nossa história. Até aqui, eu levantei 3 pontos que devem ser considerados quando debatemos sustentabilidade ao trabalho infantil. O primeiro, uma abordagem multidimensional. O segundo, a atuação ativa do Estado, forte. E o terceiro, a superação da pobreza. Eu queria citar algumas medidas que eu considero que devam estar sendo implementadas. A maioria delas já é implementada nos vários países, mas é importante que a gente liste antes de falar de um ponto que eu acho que é um ponto estratégico. A legislação robusta. Vários dos meus colegas que participaram dessa mesa levantaram uma questão que é verdadeira. Não basta ter lei, nós temos que garantir o cumprimento dessa lei. Mas é necessário ter uma legislação avançada e, em alguns países do mundo, alguns, inclusive desenvolvidos, a legislação não é clara. Sem ter legislação clara, é difícil continuar avançando. E não damos o exemplo positivo que a gente tem que estar dando para construir um consumo que seja um consumo também responsável e sustentável para o conjunto do mundo. Então, temos que ter uma legislação rigorosa, isso protege, inclusive, os atores que estão no processo de fiscalização e que estão no processo de repressão, e eu acho que nosso guia para isso é o que nós temos nas convenções da OIT. A lei tem que ser implementada, é óbvio, mas ela tem que existir. Segundo, temos que produzir dados e estatísticas que permitam um bom diagnóstico. As medidas devem ser pensadas a partir desse diagnóstico, a partir dessa realidade que tem que ser conhecida e que tem que ser conhecida do ponto de vista profissional, inclusive do ponto de vista do impacto em cada um dos territórios. Aqui vale um parêntese, pois uma forma, digamos assim, eficiente de não se ter trabalho infantil é não se ter estatísticas. Então, eu acho que todos têm que ter estatísticas sobre crianças em situação de trabalho, sejam ações ilegais, sejam não ilegais, porque nós temos uma legislação diferente no mundo. O que é ilegal no Brasil pode não ser ilegal em outros países. Nós queremos saber quantas crianças estão trabalhando, na escola ou não, do ponto de vista legal ou não legal, quantas crianças estão trabalhando com 16 anos de idade no mundo hoje, seja isso legal nos seus países ou não. Quantas crianças estão trabalhando com 14 anos em cada um dos países no mundo, seja isso legal ou ilegal, estejam essas crianças na escola ou não. Vamos levantar as estatísticas, inclusive essas do ponto de vista do conjunto dos direitos que essas crianças têm. Estão na escola, mas estão trabalhando quanto tempo? Sem ter essas estatísticas, é difícil que a gente possa avançar ainda mais do ponto de vista global, envolvendo todo mundo. Então, ter estatísticas permitem, aqui também falando óbvio, mas é sempre importante reforçar, ter metas claras. Sem saber dos dados, nós não conseguimos ter metas, não conseguimos ter metas claras, não conseguimos ter metas ousadas, que é o que nós temos que ter agora. As metas têm que ser ousadas para que a gente persiga, não podem ser metas óbvias. As óbvias a gente já vem conseguindo trabalhar com elas naturalmente, para que a gente possa fazer o além. Nós temos que saber qual é o tamanho do nosso problema. O Brasil se orgulha de ter dados isentos e confiáveis e de revelar as situações de trabalho. Só assim nós temos, de fato, condições de tirar essas crianças da invisibilidade. E isso, em si só, é um passo transformador. Um dos avanços que essa conferência pode promover é tirar um indicativo, sim, de montar um amplo sistema que nos ajude a ter dados globais sobre as crianças em situação de trabalho. Terceira questão: as ações de repressão e fiscalização do trabalho infantil. Nesse caso, até podem ser ações pontuais, mas elas se prestam para dentro e para fora dos nossos países,
como um farol mostrando, inibindo outras práticas e garantindo que a gente possa avançar. Então, essas ações de fiscalização, de repressão ao trabalho infantil, elas têm que continuar, têm que aumentar, e elas têm, sim, um efeito sustentável, para além do efeito pontual de libertar essas crianças em situação de trabalho. Quarto, o piso de proteção social para as famílias em situação de miséria e de pobreza. A OIT tem sido defensora dessa ação. No Brasil, nós temos o Bolsa Família, que tem como prioridade chegar às famílias com crianças e que trata de forma diferenciada as crianças e as famílias que têm crianças retiradas do trabalho infantil, com o suporte de uma ampla rede que nós temos fortalecido muito, de assistência social, e com articulação com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Eu defendo fortemente, eu sei que é um tema relativamente controverso, mas nós, no Brasil, tivemos experiências muito exitosas com o Bolsa Família, onde esse piso de proteção social está casado com ações na área de educação. Portanto, nós defendemos, sim, que esse piso de proteção social ele seja condicionado à frequência das crianças em sala de aula. Isso nos ajudará a avançar, não só fortalecer a educação, mas certamente garantir que as nossas crianças saiam do trabalho infantil. Um dos resultados que nós temos é que as nossas crianças, não só hoje, as crianças do Bolsa Família, têm um nível de abandono e de evasão escolar muito inferior à média das crianças no Brasil na rede pública, como em algumas regiões o desempenho das nossas crianças do Bolsa Família, que são crianças pobres, está acima da média de cada um desses territórios. É a primeira vez que nós podemos nos orgulhar de dizer que nós temos um indicador entre crianças pobres, um indicador na área de educação, na área social, onde as crianças pobres têm um desempenho melhor do que a média das crianças nacionais, e isso se deve, sim, a essa atuação, ao Bolsa Família e a um piso de proteção social que a gente vem construindo ao longo desses 10 anos. O quinto ponto que eu também reforçaria muito, e que eu acho que é uma experiência que vários países têm levado adiante, e que eu acho que é um dos elementos estratégicos para que a gente avance no mundo, é garantir em cada um dos países espaços institucionais com diferentes atores, com os militantes, com aqueles que estão envolvidos com a causa de erradicar o trabalho infantil, governos, trabalhadores, empregadores, sociedade civil, famílias, para que seja esse o espaço de formulação de políticas, de debate, de construção de alternativas e de formulação de ações locais específicas. Esse processo, no Brasil, nós temos um fórum, que é um fórum criado e que organizou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. É um espaço que é uma comissão, né, permanente, que funciona dentro do Ministério do Trabalho, também que garante esse espaço colegiado, quadripartite, para a construção de alternativas. Esse tipo de espaço é um espaço sempre de uma tensão muito positiva, de um elástico muito positivo. Temos todos posições diferentes, pontos de vista diferentes, mas todos queremos construir e queremos caminhar num único sentido, que é o de erradicar o trabalho infantil. Portanto, é nessa tensão positiva que as ideias surgem, que os melhores caminhos são trilhados e que a gente consegue avançar. É só assim, com transparência, com democracia, que nós conseguimos, e com controle social, que nós temos conseguido avançar no Brasil. E eu acho que essa é uma questão importante, uma experiência que também pode e deve ser replicada. Não vou me reportar aqui algumas ações, né? Eu acho que são várias que nós podemos tirar ao longo desses 3 dias de trabalho. Ia citar também, mas já foi citada pela colega ministra Liliane, as ações envolvendo um consumo sustentável, controle por parte das empresas, também controle popular do que está sendo produzido, como está sendo produzido, sobre as cadeias produtivas. Mas eu deixei para tratar, por último, um tema que eu, e a presidenta já falou exatamente sobre isso, considero que é um tema estratégico. Certamente, se tivermos que eleger um único tema para falar em sustentabilidade, esse tema seria a educação. Garantir o acesso, garantir a oferta e garantir educação de qualidade
são os grandes desafios para os países pobres, para os países em desenvolvimento. Uma estratégia bem-sucedida, ainda em curso no Brasil, é do Bolsa Família casado com os programas de transferência de renda, como eu tinha dito. Nós estamos com um esforço grande para garantir escola em tempo integral, que também é uma estratégia para parte das nossas crianças que estão em trabalho infantil, que estudam. O Brasil hoje pode se orgulhar não só dos números de redução do trabalho infantil, enquanto no mundo nós reduzimos de 2000 a 2012 em 1/3 o trabalho infantil, o Brasil reduziu em 2/3, mas nós nos orgulhamos também de dizer que, infelizmente, apesar de continuarmos tendo crianças em trabalho infantil, 1,5 milhão de crianças entre 5 e 14 anos, mas essas crianças, na sua imensa maioria, estão na escola, e isso já para nós já é um caminho importante. O que nós queremos garantir é que elas estejam na escola de manhã e de tarde, por isso estamos ampliando os programas de educação em tempo integral, prioritariamente para áreas vulneráveis, onde encontramos pobreza e onde temos o trabalho infantil. Também estamos construindo estratégias, porque o Brasil tem uma situação que é uma situação diferenciada. À medida que a gente avança na superação do trabalho infantil, no combate ao trabalho infantil, você vai chegando, como o Kalash disse, no núcleo mais duro, onde é mais difícil chegar, que é onde nós temos as crianças invisíveis, onde nós temos o trabalho doméstico, onde nós temos o trabalho agrícola. Mas, no Brasil, nós estamos enfrentando uma situação que é uma situação, para nós, talvez inesperada. 80% do trabalho infantil está entre os que têm mais de 14 anos de idade, vão à escola e vivem em famílias com renda per capita acima de, em média, R$ 534, o que corresponde a cerca de $270 por pessoa da família. Portanto, não estamos mais falando de crianças, de jovens, de adolescentes em situação de miséria. Estamos também falando de jovens que, já desalentados com o padrão de educação que oferecemos, com a falta de interesse, muitas vezes, para a escola, acabam trilhando um caminho, buscando já iniciar a sua vida adulta. Portanto, temos um desafio de transformar essa escola numa escola mais atraente, em garantir que essas crianças em sala de aula enxerguem na sala de aula também um processo de construção do seu futuro, e esse é um dos desafios importantes que temos que desenvolver daqui para frente. À medida que reduzimos o trabalho infantil, como eu disse, nós vamos chegando nesse núcleo mais duro. Eu espero que as mesas específicas que nós teremos nos próximos dias, em especial as que tratarão do trabalho agrícola e de que tratarão do trabalho doméstico, nos ajude a construir caminhos para que essas duas formas de trabalho infantil penosas possam ser superadas. O Brasil não só se coloca à disposição para enfrentar esse debate, mas para colaborar, para aprender com as experiências. E quero dizer que é possível comemorar muitos avanços de cada um de nós, mas que todos aqui têm um grande objetivo. Nós queremos mais ainda, queremos mais e mais. A conferência que se inicia hoje é uma oportunidade para a troca de experiências, e como não temos que deliberar, podemos debater apenas para o sucesso e para que a gente avance cada vez mais no Brasil. Convido a todos os que estão aqui presentes, que venham de países ricos ou de países pobres, a partilhar seu conhecimento e juntos estabelecer novos marcos sobre como avançar na construção de um mundo onde as crianças e adolescentes não estejam submetidas ao trabalho e onde todas tenham direito a estudar, a brincar, a sonhar, a tocar, a cantar e a construir junto com a gente um futuro melhor para todos. Muito obrigado. Está encerrada a sessão plenária A Erradicação Sustentável do Trabalho Infantil, um desafio global. Recorda-se aos participantes que as sessões semiplenárias terão início pontualmente às 14 horas. Solicita-se aos participantes que visitem a área de credenciamento para a retirada de seus kits de boas-vindas. Convidam-se ainda os participantes para a atividade cultural que terá lugar às 18 horas nesta mesma sala. Informamos ainda que será servido o almoço no restaurante Herbs, junto ao lobby do Hotel Royal Tulip.